Fala galera, aqui é o Guto Amaral, fundador da Polaris Expedições Criativas, e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o desafio do inglês. A gente sabe que o inglês é cada vez mais presente, a gente sabe que os empregos estão cobrando cada vez mais forte da gente, que o mundo exige que eu crie diferenciais e que a língua inglesa ainda é um grande diferencial. Entretanto, grande parte das pessoas que me procuram com muita frustração de ter passado várias vezes por vários cursos de inglês, estudado um pouquinho aqui, estudado um pouquinho ali, e se sentindo sempre desempoderado, se sentindo sempre incapaz de realmente pegar o inglês e fazer uma reunião e colocar a coisa para funcionar. Então hoje eu resolvi dar um presente para vocês. Hoje eu vou fazer um vídeo que vai ajudar qualquer pessoa que queira aprender essa língua, que queira dominar, que queira superar esse desafio, conquistar e se sentir empoderado novamente. E para isso, para que eu possa orientar vocês, e que com isso vocês, aonde vocês estejam, o professor que vocês tenham, a escola que vocês estudem, com essas dicas, vocês vão poder realmente conquistar os seus sonhos com relação ao inglês. Certo? Como eu disse a vocês, eu fundei a Polaris Expedições Criativas muito com esse objetivo. O nosso trabalho aqui é parar de separar o mundo do ensino do mundo da realidade. O que a gente quer fazer é ensinar de uma forma que seja efetiva e eficaz. E que as pessoas saiam daqui sabendo, utilizando, produzindo e trabalhando com aquilo. Bora lá? Então tem umas dicas para vocês hoje. Bem, meu nome é Guto Amaral, eu sou formado em jornalismo, sou pós-graduado em ensino de língua inglesa, tenho 18 anos de experiência com salas de aula e já há 4, 5 anos eu comecei a perceber que o sistema que a escola oferecia não falava mais a linguagem dos jovens, dos adolescentes e até dos adultos mesmo. O processo é massificado, o processo é baseado em repetições aleatórias que não serão aquilo que você vai usar na vida real, textos artificiais e tudo isso produz uma sensação de frustração muito grande nos alunos. Aquela sensação de que você é capaz de fazer um exercício sobre a utilização do verbo to be, mas você não é capaz de se apresentar para um grupo como profissional, de falar do seu currículo, de mostrar para que aqui você veio, né? Então, esse caminho me levou a me afastar um pouco da sala de aula convencional e a entrar nessa nova sala de aula, nessa nova experiência, que é um sonho que eu acredito muito e que a gente está cada vez crescendo mais com a Polaris. Vou convidar vocês a dar uma olhada aí no nosso canal do YouTube, a visitar o nosso Instagram, tem muito material legal lá, e a buscar essas informações, a buscar esse conhecimento e essa visão. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o inglês, ele não é, ou não deveria ser, um conhecimento a ser estudado. O inglês é uma habilidade a ser desenvolvida. Grande parte do problema de quem tenta aprender inglês parte do pressuposto e vai do princípio de que eu posso simplesmente sentar com um livro, aprender algumas regras e vou conseguir aplicar essas regras no mundo real. Mais ou menos como eu faço, por exemplo, no meu campo de trabalho, qualquer que seja ele. Então, se você é um empresário de marketing e você vai ao workshop e lá tem uma nova ferramenta de marketing, você simplesmente aprende algumas regras e aplica diretamente no seu trabalho. Se você é um engenheiro e você chega até um novo método de cálculo, de construção, de vazão, o que quer que seja, e você adquire aquele conhecimento básico, você consegue replicar aquilo depois. O inglês não é um novo conhecimento básico. O inglês não é mais um software que você agrega à sua máquina, ao seu computador. O inglês é uma nova base de trabalho. É como se eu tirasse o Windows do seu computador e colocasse o Linux, ou trocasse por um Mac. Tudo aquilo que você está acostumado a fazer, você vai ter que passar a fazer de um outro jeito. O grande desafio do inglês é esse. Ele é um novo jeito de pensar. Não é simplesmente um novo conhecimento a ser aplicado. E isso confunde muitas pessoas. Eu preciso, então, sedimentar um novo jeito de fazer. E como é que eu vou fazer isso? Bem, primeira coisa, speak in English. É muito importante que vocês entendam que a gente só consegue desenvolver uma habilidade a partir do momento que eu pratico aquela habilidade. Eu não vou aprender a falar inglês fazendo exercícios em livros. Eu não vou aprender a falar inglês
ouvindo música, assistindo séries, qualquer coisa. Isso vai me ajudar muito a criar fundação. Mas se eu quero aprender a ler textos em inglês para fazer um concurso, etc., eu preciso ler textos em inglês. Eu preciso ler textos no nível ou mais difíceis do que eu espero que caia no concurso. Se eu quero aprender a falar inglês, a fazer reuniões, eu preciso fazer aulas onde eu fale inglês. E não fale o que está no livro. Fale aquilo que eu preciso falar. Fale de mim, fale do meu trabalho, fale da minha empresa, fale dos processos que eu estou vivendo. Se eu quero viajar, eu preciso simular situações de viagem. Eu preciso simular o restaurante, eu preciso simular a entrevista de imigração. Esse processo, mão na massa, de realmente, efetivamente, realizar as tarefas para as quais você espera poder realizar na vida, é que é o grande transformador do processo. Estudar inglês é um processo que cada vez é mais onipresente. A gente tem vários motivos para estudar inglês, que vão desde ser a língua mais falada do mundo, aumentar sua chance de um bom emprego, ser a língua oficial em 53 países, ser a primeira língua de mais de 400 milhões de pessoas ao redor do mundo. Hoje nós temos mais falantes de inglês que não são de países nativos ainda do que de países, do que os falantes nativos. De ser a linguagem da indústria do cinema, da música, de ser a linguagem da internet, de ser a língua mais simples em termos de estrutura que existe, a língua com o menor número de regras a serem memorizadas, de gerar uma satisfação e um empoderamento muito grande, não por aprender inglês ou por saber inglês especificamente, mas por ser capaz de se comunicar com alguém que até então isso era impossível. Isso gera uma sensação de poder muito grande, de ser um sistema educacional gigantesco. Hoje, diferente de outros conteúdos, o inglês é um curso que está disponível praticamente em qualquer lugar, para qualquer pessoa, e de ser uma forma de entrar em outras culturas. Não basta a gente trabalhar apenas com a língua, está adquirindo toda uma nova cultura, um novo jeito de pensar o mundo. A gente sabe que os salários também vão responder diretamente a isso. A gente ainda vive num país que, por ser muito grande e ter uma cultura muito rica, a gente ainda resiste muito a esse inglês. A gente ouve direto aquela história de que, mas sem inglês não vai conseguir um bom emprego. Aí eu paro, vou para a empresa e penso na empresa e vejo que grande parte dos profissionais que estão lá não falam a segunda língua. Mesmo no nível gerencial, na diretoria, você ainda acha várias pessoas que não falam a língua. Mas o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: esses caras entraram numa outra época. Esses caras entraram num tempo onde falar inglês era algo tão raro que isso não era mais cobrado. Se a gente quer entender o processo que acontece hoje, pega os programas de trainee e vê quantos programas de trainee aceitam pessoas que não falam inglês, que não falam a segunda língua. E mesmo as pessoas que estão bem, que estão colocadas, que têm um conhecimento sólido, embasado na área deles, pensa comigo, se a sua empresa sofre uma fusão hoje, uma empresa internacional, se você perde hoje o seu emprego, qual é a sua taxa de recolocação no mercado? Qual que é a sua tendência de facilidade de ser recolocado sem essa segunda língua? Então, aquele que fala inglês, ele não tem garantia nenhuma de que vai ser selecionado e colocado no mercado de trabalho. Mas ele aumenta tremendamente a chance de ser selecionado, depois de ser promovido, de se envolver em projetos maiores, projetos que envolvam viagens a outros países, que envolvam consolidação de grupo e, além de tudo, ganha uma respeitabilidade, um empoderamento dentro do mercado profissional. As habilidades exigidas hoje no mercado de trabalho, poucas delas têm a ver com formação acadêmica. Se você pegar em qualquer meio as habilidades exigidas para a empregabilidade hoje no mercado de trabalho, a coisa tem muito mais a ver com a potencial de criatividade, com o potencial de gerar resultados, proatividade, resolução de conflito, habilidade de negociar e dentro dessa negociação de costurar acordos,
a capacidade de pensar em novos cenários, de explorar o novo quando o mercado entra em crise e de realmente usar essas habilidades no plano real. Vamos voltar, não nos interessa uma sólida formação acadêmica em inglês. Não nos interessa que você seja capaz de ler Shakespeare ou de compreender a classificação dos tipos de advérbio ou das formas de if clause, sabendo exatamente qual contexto gramatical você deve usar cada um. Nos interessa sim que você seja capaz de fazer uma reunião, de ser educado, de falar de um jeito que as pessoas compreendam exatamente o que você quer dizer, entendendo o aspecto cultural, de saber que se eu me refiro a um japonês, o jeito de organizar várias palavras tem que ser um pouco diferente, que se eu estou conversando com um americano, com um britânico, com um sul-africano, com um australiano, o lado cultural impacta na forma de apresentar os resultados, de organizar a reunião, de ser mais ou menos agressivo, de ser mais ou menos educado, do uso dos verbos modais e por aí vai. Então, a gente vai sim trabalhar todos esses aspectos, mas isso não é o nosso carro forte, isso não é a nossa frente. E aí, o mercado está sempre assim. Eu ouço muitas pessoas no seguinte sentido, mas eu preciso fazer inglês, mas primeiro eu vou fazer a minha pós, primeiro eu vou fazer um MBA. E eu ouço isso de muitas pessoas, e quando eu vou ao mercado pesquisar e estudar, uma coisa que a gente faz frequentemente, o que está sempre ouvindo os especialistas não adianta ter uma pós se você não fala inglês. Agora a diferença é muito simples. A pós você consegue fazer num tempo bem mais curto. Já o inglês é um processo de maturação que vai demorar alguns anos para falar. Só de que você consegue fluência em 6 meses, que você consegue organizar a confiança para adquirir o inglês no curto prazo, isso é esquemas para atrair alunos, vendendo um produto fácil que depois não vai ser entregue. A gente vai sim, e é possível sim promover que já no primeiro semestre, no primeiro trimestre, já na primeira semana de aula você consiga se expressar em inglês. Mas está muito longe de ser o suficiente para fazer uma reunião. Então, o caminho é fazer o inglês pensando nas metas daqui a 3, 4, 5 anos. Então, se eu estou começando a faculdade, se eu estou no início do mercado de trabalho, é a hora sim de investir no meu inglês, antes até da pós. Eu não digo para não fazer pós, não, acho que é importante a gente se especializar, mas antes até da pós, porque ele vai demorar um tempo mais longo para maturar. E após você já sai dela pronto para entrar no mercado e atuar. Mas antes de falar disso, eu tenho que falar das 3 forças, 3 inimigos que todo mundo tem para aprender a ler. Tem 3 forças que interferem muito nesse processo. E que se eu tenho inteligência emocional para lidar com essas 3 forças, a chance de eu conseguir ir para frente, de eu conseguir melhores resultados aumenta muito. A primeira força se chama ansiedade. Hoje o mundo vive uma crise de ansiedade gigante, principalmente ligada ao fato de estarmos super conectados. Existem estudos da síndrome de conexão, né? E as pessoas se sentem cada vez mais ansiosas pelos apitos do WhatsApp, por estar tendo informações momentâneas. Hoje, se você manda uma mensagem para alguém e a pessoa demora mais de 5 minutos para visualizar, isso gera uma frustração, isso gera uma discussão do casal, isso gera uma série de questões. E no inglês não é diferente. Quantas vezes você começou a ver um vídeo em inglês e interrompeu o vídeo antes que houvesse tempo para que você entendesse o contexto? Quantas vezes você se dispôs até a fazer uma aula e nos primeiros 20, 30 segundos de ouvir inglês, você já levantou uma e falou, não estou entendendo nada. É preciso que o processo passe, é preciso que você permita que o processo aconteça, é preciso que você consiga ver um pouquinho mais longe, olhar um pouco para o futuro, para que a gente possa efetivamente deixar a fruta amadurecer. Não adianta a gente querer chegar na árvore, pegar uma fruta que está verde e pedir a ela que amadureça no momento, ou já colhê-la pensando em comer. Eu preciso deixar que a coisa amadureça um pouco. Eu preciso ficar menos ansioso. Eu preciso entender que o inglês é uma meta de médio a longo prazo, que eu consigo colher frutos imediatos, que eu tenho frutos de colheita imediata, mas que cada fruto requer o seu tempo de maturação.
Eu preciso permitir testar, experimentar, errar. Aprender vivendo, praticando. Isso é importantíssimo. Eu preciso dar tempo para que o meu cérebro processe aquilo. Tecnicamente falando, gente, em termos de neuroconexão, cada vez que eu me coloco a aprender uma nova língua, eu forço o meu cérebro a gerar novas sinapses. Se vocês conversarem com um médico especialista em geriatria, um geriatra, ele vai provavelmente confirmar para vocês que essas habilidades geradoras de novas sinapses, que são principalmente aprender música, aprender uma nova língua, realizar palavras cruzadas, quebra-cabeças, coisas que te obrigam a ver o mundo de uma outra maneira, são uma das formas mais clássicas para que a gente possa forçar o seu cérebro a trabalhar e com isso manter a saúde do músculo, do cérebro funcionando. O cérebro não é um músculo, mas fazer com que esse órgão esteja saudável e produtivo. O segundo inimigo que a gente tem, que é muito clássico também, é a timidez. Ah, mas eu sou tímido, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ficar extrovertido? Não. Ou então, eu não sou tímido, eu sou extrovertido, não tem problema com isso. Bem, o fato é, poucas pessoas não são tímidas quando fazem algo que não dominam. Todo mundo fica tímido quando é obrigado a experimentar, a tentar, quando sabe que a chance de erro é muito grande. Mas o processo de comunicação tem que passar por isso. Ninguém aprende a fazer certo sem errar primeiro. Ninguém faz certo da primeira vez, isso é antinatural. O processo natural é um processo de erro e correção, tentativa, erro e correção. É assim que o meu cérebro aprende. Não adianta receber toda a informação para fazer certo da primeira vez. Não é assim com uma nova habilidade. Pode ser assim com o conhecimento. Se vocês me passarem uma informação, um dado, eu posso citar ele corretamente da primeira vez que eu usá-lo. Mas a geração de uma nova habilidade não é assim que funciona. Ninguém pega um violão e toca a primeira música toda correta. Ninguém senta ao piano. Ninguém realiza uma nova habilidade corretamente da primeira vez. E a timidez está no cerne disso. Quantas pessoas, inclusive, têm essa habilidade linguística, conseguiriam fazer isso, mas não usam e não fazem por receio do que vai acontecer. A gente acabou de fechar agora um projeto secundário da Polaris maravilhoso, que é o We Will Rocket. No We Will Rocket, a gente colocou as pessoas durante 3 dias produzindo inglês, simulando jogos, simulando reuniões, fazendo grupos de investidores da Bolsa de Valores, montando mesas de pôquer, fazendo karaokê, e tudo isso para quê? Para pegar todo esse inglês que está aí latente dentro de vocês e puxar ele para fora, quase que na marra. Mas puxar ele para fora, produzir conhecimento, produzir objetivamente, diretamente essa força, esse potencial. Mas para isso, eu preciso ressignificar o erro. Eu preciso entender que não existe inglês bom e inglês ruim. Não no começo. Existe sim pessoas que se comunicam e pessoas que não se comunicam. Então, a gente precisa ser alguém que se comunica. E a partir do momento que eu me comunico, aí sim eu consigo melhorar o meu inglês, ir limpando, diminuir os pequenos erros que eu cometo, refinar a minha gramática. Mas só depois que eu já for alguém que consegue executar a função. Frustração, erro, medo do que vai parecer quando eu falar algo errado. Não tenham receio. Quando a gente fala no mundo real, as pessoas querem entender o que é dito. E não preocupar se o tempo verbal que você usou é o mais adequado naquele momento. Então, erro ou lição. O terceiro grande inimigo é a tradução. A gente insiste em pensar que o Google Tradutor funciona no nosso cérebro. Que se eu pegar e souber várias palavras em inglês, que se eu pegar um dicionário e traduzir cada palavra do texto, eu vou entender aquele texto. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O inglês não é o português com palavras diferentes. O inglês é uma outra forma de organizar o meu pensamento. É uma outra forma de me comunicar. Eu preciso então, é essencial então,
que eu aprenda em inglês, praticando o inglês. Pode ser desconfortável no começo? Um pouco. Eu vou obrigar o meu cérebro a exercitar mais. Eu vou obrigar o meu cérebro a pensar e a produzir. E aí eu vou produzir direto no inglês. Ah, mas como é que eu faço isso? Eu não tenho chave seletora. Como é que eu vou fazer? Eu não sei inglês, como é que eu vou pensar em inglês? Gente, isso é muito mais simples do que se coloca. O pensar em inglês é processual também. Você começa pequeno e vai crescendo. Quer ver? Você que está aí, você que está me assistindo agora, vamos falar uma coisa bem básica do inglês. Você sabe perguntar o meu nome em inglês? Pergunta aí. Fala em voz alta. Eu sei que está falando com o vídeo, mas é assim mesmo. Fala em voz alta. Pergunta meu nome em inglês. A maioria disse algo como What's your name? Mas todo mundo lembra dessa resposta, não é isso? Essa pergunta. Bem, o que eu tenho a dizer para vocês é, por algum momento vocês pensaram assim, qual é o seu nome? E traduziram qual é what, é is, o é the, seu é your e nome é name. Alguém fez esse processo? Não. Você lembrou e pensou assim, como é que é aquela pergunta que o professor me ensinou lá na escola? Lá no colégio do meu tempo, ou naquele cursinho que eu fiz rapidinho durante 6 meses? Eu lembro que a pergunta é mais ou menos assim, não é what's your name? Isso já é pensar em inglês. Você não está formulando em português traduzindo, você está buscando algo pronto no inglês. E o primeiro passo é esse. A partir desse momento, a partir desse raciocínio, você vai melhorando esse processo, pensando cada vez mais em inglês, cada vez buscando menos a formulação do português, e cada vez buscando mais as situações já prontas na língua e adaptando ao que você precisa. Então o inglês é esse processo da produção. O inglês é esse desafio de pegar um conhecimento, aprender praticamente a produção desse momento, certo? E além disso, fazer de forma dinâmica. Porque aí vem a última dica, a última parte desse vídeo, que são as dicas, os pulos do gato. Vou passar para vocês os meus macetes mais importantes. Aquilo que quando eu apresento para um aluno muda a vida dele. E basicamente, a ideia é o seguinte, vocês querem aprender inglês? Vocês querem ser capazes de fazer esse inglês? Para de estudar. Oi, como é que é, Guto? Vou parar de estudar. Cara, você está vendendo um curso de inglês, você está vendendo a ideia de uma escola de inglês, você está apresentando um projeto de inglês, você fala para as pessoas pararem de estudar? Para de estudar. Se você quer estudar inglês, a Polaris não é um lugar para você. Aqui é lugar de aprender. Ah, mas você está só mudando a palavra. Não estou não. Estudar é um processo normalmente chato, normalmente um processo que as pessoas têm dificuldade de realizar por ser repetitivo e que baseia-se simplesmente em repetir um processo, um treinamento, até que uma hora, de tanto repetir, você vai ser capaz de produzir aquilo. É maçante, é doído, mas você pensa assim, não, eu vou insistir porque lá na frente eu vou colher o resultado. Aprender não, aprender é dinâmico, é intuitivo, é você fazer atividades que te tragam prazer e que vão te permitir colher resultados agora, que vão te permitir produzir alguma coisa nesse momento. E o segredo para o inglês leve, para o inglês divertido, está aqui, ó, está na internet. Ah, mas é curso online? É curso de inglês na internet? Porque eu não dou muito nessas coisas, não. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou te dizendo que a internet tem um mundo gigantesco de inglês. Música, filmes, vídeos, cursos de outras áreas, hobbies, sites, plataformas, fóruns de discussão. E que é estar imerso nesse mundo que vai te permitir fazer o inglês com mais leveza. O próximo vídeo que a gente vai lançar, o próximo vídeo que a gente vai estar gravando, é um vídeo onde eu vou indicar alguns sites. Vou passar o melhor do melhor para vocês. Alguns sites que vão mudar a vida de vocês o dia que vocês começarem a usar. Não para estudar inglês, mas para viver em inglês, para aprender. Não é site de gramática, não é site de aprenda inglês. É site daquilo que vocês gostam. Qual que é seu hobby? Eu gosto de culinária. Você gosta de culinária? Maravilha, cara. Pega o canal do Jamie Oliver.
Pega um canal de um cozinheiro respeitado internacionalmente e vê o cara fazendo as receitas, discutindo os ingredientes, te falando como é que ele prepara. Você vai entender tudo que ele falar? Não, mas não é esse o processo de aprender, esse é o processo de estudar. O processo de aprender é você ser capaz no final de repetir a receita, intuitivamente. E aí você pega e assiste de novo, para você ver se aquilo que você entendeu é aquilo mesmo. Depois você vai para a cozinha, pega as suas panelas, os ingredientes, e enquanto o cara fala, você vai realizando o processo. E aí no final das contas, você entrega um prato, um produto, mundo real, vida real, sua família, você serve um jantar para os seus amigos. E além de fazer isso, você aprendeu a ouvir melhor, porque você ouviu um novo cara, um nativo, com outro sotaque. Você entendeu palavras novas, você aprendeu ingredientes, aprendeu uma técnica. Você melhorou o seu inglês. Repete isso sistematicamente, uma vez por semana. Repete um outro processo com uma música, mais uma vez por semana. Assiste um seriado, Netflix, parte do episódio, sessões de 10 minutos, uma vez por semana. E quando você assustar, você vai estar falando inglês, aprendendo, produzindo, vivenciando, conversando com seus amigos, sem sofrer, sem dor, sem aquela coisa de, nossa, é porque eu preciso, porque senão não estava aqui não. Essa conexão que a internet propõe é o que a gente precisa, é o que faz a gente transforme conhecimento em realidade, em prática. Ou melhor ainda, transforme dados em conhecimento. Learn more, study less. Esse é o pulo do gato. Segue isso. Aonde você estiver, no processo que você tiver, tenha você um professor particular, seja você aluno de uma outra escola por aí, seja você um aluno nosso aqui da Polaris, entende isso aqui. Aprende mais, estuda menos. É assim que você vai realizar os seus sonhos, as suas metas. A maioria do que leva as pessoas a interromper o curso de inglês, a gente tem aqui uns dados tirados do jornal de grande circulação, e a maioria tem a ver com não conseguir atender às aulas, não ter tempo de ir às aulas, não conseguir chegar em casa cansado. E o que tem a ver isso? Falta de motivação. Existem sim outras questões, como preço, dinheiro, mas a maioria tem a ver com não conseguir ir, tem a ver com ser longe de casa, com não ver resultado. Olha só, 17% das pessoas que interromperam o inglês não viam resultado. 48% não sequer iam às aulas. E não iam às aulas por quê? Porque não viam resultado. O processo era maçante. Porque chegava do trabalho cansado, tinha uma casa, tinha filho, e estava sacrificando o pouco tempo que nós temos hoje livre para criar uma habilidade, e não tinha isso lá. Lá ele tinha o quê? Dados sendo entregues. Gente, nós vivemos na época dos dados. Você tem um supercomputador no seu bolso. Os dados estão abundantes. Você quer saber qualquer palavra do inglês, do português, como é que fala em inglês? Pega o celular agora, digita aí. Você vai descobrir em 2 segundos, em 5 segundos, como é que fala qualquer coisa em inglês. Isso faz habilidade? Isso faz com que você sente numa mesa, tome alguma coisa, uma Coca-Cola, um refrigerante, uma cerveja, e consiga bater um papo agradável com alguém em inglês. Isso faz com que você chegue na reunião e transmita para as pessoas da reunião profissionalismo, credibilidade. Não. Pessoas por não estar fazendo o curso de inglês, de novo, não tem tempo, os preços são altos, meu atual emprego não exige, não tem dinheiro, mas principalmente não ver sentido nisso. Quem que tem tempo para uma coisa que não faz sentido para ele? Quem que tem tempo de desenvolver uma habilidade que ele não vê empregabilidade? De fazer uma aula que ele não se vê falando inglês, fazendo aquela aula depois? Os motivos, as desculpas variam, mas o cerne do problema é o mesmo. O curso tem que ser prazeroso, tem que se sentir prazer com aquilo, porque prazer gera associação positiva no cérebro. Isso é neuro, isso é neuropedagogia. E se eu tenho prazer naquilo e gero associações positivas, o meu cérebro gera sinapses, o meu cérebro progride muito mais rápido, muito mais fácil, com muito mais prazer. Se prepara para o mercado, para o futuro.
Pensa em como é que você vai brilhar, se diferenciar e se destacar no mercado. E se você precisa de ajuda, a Polaris está aqui para isso. Nos comentários aqui embaixo, a gente vai colocar o contato, nosso Instagram, o canal do YouTube, o canal de WhatsApp para contato e a gente se fala. Porque isso aqui é meu projeto de vida, é isso que eu quero fazer. E eu quero e posso ajudar você a se desenvolver melhor, a ser mais feliz com relação à língua estrangeira e a realmente obter seus resultados. Valeu, galera. Grande abraço. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E é isso que a Polaris vai oferecer para vocês. Vem com a gente. Valeu.